Fala galerinha, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a quem nos está assistindo de noite, uma boa tarde a quem nos está assistindo de tarde e um bom dia a quem está nos ouvindo de manhã. Nós estamos aqui em mais esse podcast, estamos na segunda parábola, né? Hoje é a parábola do semeador, do joio e do trigo. Errei. Marcou. A mente ainda está, um pouquinho. Estamos aqui na parábola do joio e do trigo. De vez em quando eu erro algumas palavras. Oh, meu Deus do céu. Tô com a minha mente ruim. Thiago tá agarrado. Tô com a minha mente ruim desde terça-feira. Minha cabeça tá um pouquinho ruim. Mas é isso aí. Nós estamos aqui nesse assunto que tá muito gostoso. Você que tá nos assistindo, compartilha aí com seus amigos, né? Nós estamos aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, tem lá no Spotify. Eu quero frisar aqui mais uma vez, né, eu já falei na semana passada, você que está nos assistindo, você que vê aí no YouTube ou pelo Spotify, se tiver alguma pergunta para fazer, faz lá a pergunta. Nós estamos sempre lá olhando, sempre lá visualizando, né? E aí a gente vai pegar a pergunta e vai trazer aqui pro pastor Ivaldo, o pastor Marcelo tá respondendo, né? E aí eu queria mesmo que você fizesse essa pergunta, vocês que têm às vezes uma curiosidade, tem sido algo maravilhoso. Deus tem iluminado bastante a nossa mente, né, pastor Ivaldo? Verdade. Tem sido um tempo bom. E o Vitor, de vez em quando, ele fala assim, não, é mesmo. Isso foi pesado. De vez em quando ele dá uns pulinhos ali. É isso aí. Mas é porque começa a fazer sentido as coisas. Começa a encaixar as coisas. Tá sendo bênção de Deus e é isso. É isso, você também que está nos assistindo, eu convido você a estar vendo os nossos cultos, tem sido cultos gravados. Pois é. No domingo à noite, no domingo às 19 horas a gente está transmitindo o culto. Esse domingo foi bênção demais, foi muito bom, foi uma experiência nova e muito positiva. Então compartilha, subscreve no canal, né? Ativa lá a notificação para sempre que tem uma coisa diferente. Toda semana a gente está tendo uma coisa diferente no YouTube. Vai estar aparecendo aí a notificação para você. Então, pastor. Vamos lá? Vamos embora? Parábola do joio do campo, não é? Parábola do joio do campo. Quem vai orar? Vamos orar, né? Vamos orar para a gente começar aí, Amém. Fazer uma oração. Não é aí, Marcelão? Vai lá, força. Pode orar? Então tá. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, Deus, nesse momento e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Deus. Aquelas pessoas também que vão nos assistir, Deus, ouvir, ó Pai, esse podcast, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, ricamente, Aleluia, poderosamente, Pai. Ó Deus. Glória a Ti. Abre Amém, nosso Deus. entendimento, fala conosco, Deus, porque sabemos que a Tua palavra é viva e poderosa. É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Tiagão vai daqui a pouco fazer a leitura para a gente, mas só a título de introdução, para a gente nortear aqui a nossa conversa, não é? Nós vamos continuar a nossa consideração, a nossa ministração sobre as parábolas do reino de Mateus 13, não é? Eu posso apenas lhes dar o que o Senhor tem me falado a respeito dessas parábolas, né? E o que Deus tem colocado no meu coração é que essas parábolas, as 7 parábolas aí de Mateus 13, são uma profecia, não é? E o Senhor Jesus estava predizendo coisas que aconteceriam durante essa dispensação que começou, né, com a vinda de Jesus a este mundo e vai terminar com a sua segunda volta, quando ele vier para arrebatar a sua igreja, né? Você vai perceber que as últimas parábolas que nós vamos comentar aqui, se você já conhece as 7, não é? Você vai ver que elas sempre acabam com uma frase dizendo o seguinte: na consumação do tempo, ou seja, quando tudo for terminado. O Senhor, ele sabia que nessa dispensação que a gente está vivendo, né, até a sua volta, certas condições e situações no mundo iria acontecer, coisas que talvez viesse deixar a gente pensando que o Senhor está perdendo, ou que o reino está perdendo, ou que as coisas não estão no controle de Deus. Mas todas as coisas estão no controle de Deus. Deus sabe de antemão todas as coisas, né? Então, as condições que estamos vivendo hoje, que já tinha sido predito pelo Senhor, viria trazer muitas aflições para o servo de Deus, não é? Jesus vai falar a respeito disso nessas parábolas. E então, por meio dessas parábolas, Jesus ele quer trazer 2 coisas basicamente para a gente. Primeiramente, ele deixa bem claro para a gente que todas as coisas que ele refere nessas parábolas vão acontecer. Vai acontecer, não é? Ele vai semear os seus filhos e vai vir o inimigo e vai semear o joio lá. Os filhos do diabo vai sempre estar aí
Essas duas sementes vão estar sempre em guerra. É algo que começou lá em Gênesis, né, capítulo 3, quando o homem peca, e Deus fala que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, né, Gênesis 3,15, e de lá para cá, essas duas sementes elas estão sempre em conflito. Esse conflito potencializa com a vinda de Cristo, o Filho de Deus, não é? Que ele encarna, Deus desce a esse mundo para estar entre os homens, e na consumação dos séculos, no final de todas as coisas, essa luta, né, entre o falso e o verdadeiro, entre o santo e o que é profano, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, essa luta intensificaria. Então essa é a primeira coisa que temos que considerar. A segunda coisa, o Senhor Jesus mostra que isso vai acontecer. Por mais difícil que pareça, a gente não tem como se livrar disso. Seria bom se nós pudéssemos viver livre dos joios dessa vida. Mas os joios estão aí, né? Então todas essas coisas vão acontecer onde? Dentro do governo de Deus, não é? Dentro do governo soberano de Deus, dentro do compasso soberano do governo de Deus. Então, por mais estranho que possa parecer para qualquer um de nós, né? Tudo isso que nós vamos estar conversando aqui, né, que já falamos na semana passada, que vamos falar hoje e nas próximas parábolas, está acontecendo exatamente dentro do compasso do governo de Deus. Né? Deus ele é soberano, ele está governando sobre o mundo, mas dentro desse mundo que Deus governa, existem coisas boas e coisas más, existem trigos e joio, existem filhos de Deus e filhos do diabo. E isso temos que ter em mente, né? Quando a Bíblia fala de reino de Deus e reino dos céus, simplesmente está falando a respeito desse governo soberano de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A própria Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, ele é o Senhor absoluto de tudo, né? E dentro desse governo de Deus acontecem todas essas coisas, todas essas atrocidades. Deus tem um propósito, é claro, com tudo isso, mas o que temos que frisar e ter em nosso coração é que no final Deus sempre vencerá e as coisas do Senhor sempre vai prevalecer, não é? E o mal sempre será desmascarado diante do Senhor. E de fato o que importa para nós é o quê? É o final. O final das coisas é melhor do que o começo das coisas, né? Se nós pararmos e olharmos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, isso é muito desanimador. Mas quando você olha para essas parábolas de Jesus, que são verdadeiras profecias, você começa a entender que o mundo que você está inserido nele é um mundo muito mau, ainda que esteja debaixo do governo de Deus. Não é? Então é isso que temos que ter em mente, não é? E daí vamos então ouvir a leitura aqui da parábola para a gente tentar enumerar aí algumas coisas importantes dentro disso. Não sei se o Marcelo quer fazer alguma consideração. Tá tranquilo. vamos aí. Amém. Então, Mateus 13, 24 diz assim: Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como um lavrador que semeou boa semente no seu campo. Mas, uma noite, enquanto os servos dormiam, veio o seu inimigo que semeou o joio entre o trigo. Quando a seara começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos daquele lavrador vieram dizer-lhe: Senhor, aquela semente não era de boa qualidade? Como é que o campo está cheio de joio? Foi obra de algum inimigo, explicou ele. Queres que arranquemos o joio? Perguntaram os servos. Não, se fizerem isso, arrancam também o trigo. Deixem ambos crescer juntos até a colheita, e direi aos ceifeiros que tirem primeiro o joio e o queimem, mas guardem o trigo no celeiro. Amém. Está aí a leitura. Então, os discípulos chamam essa parábola da parábola do joio e do campo. Inclusive, o texto que está no original é exatamente esse. É a parábola do joio e do campo. O texto original fala exatamente isso. Mas eu prefiro chamar da parábola das duas sementes, não é? Agora, é interessante, só para começo de conversa aqui, a gente entender que Jesus não está falando aqui de erva daninha, ele está falando do joio. O joio é algo muito parecido com o trigo, não é? Não é uma erva daninha aqui, não é algo simplesmente que uma erva qualquer. É alguma coisa que parecia, tinha todas as características do trigo, mas não era trigo. E não é uma coisa também assim de procedência natural. Foi semeado pelo maligno. Sim, exatamente. Tem uma como é que pode dizer?
uma procedência, né? Uhum. Foi o maligno que a semeou, né? Exatamente. E tem que haver muito cuidado com isso mesmo, porque vendo que essa semeadura que o inimigo faz, e é no mundo, né? Então há no contexto geral, né? A semeadura do maligno no contexto geral, né? Exatamente. Porque se o terreno, se o terreno, o campo é o mundo, e se o campo pertence a Jesus, e se existem filhos do reino espalhados por todo mundo, existem também as imitações dos filhos do reino, não é? Jesus está falando aqui de imitação, e é nessa via que nós devemos trabalhar, né? E a gente pode considerar algumas coisas. Primeiramente, falamos aqui sobre o campo, né? É a primeira coisa que temos, né? E campo, é claro, como também vimos lá na parábola do semeador, o campo aqui é o mundo, né? E o mundo foi conquistado por Jesus Cristo, não é? Então, observe que há dois tipos de semente, né? Dois tipos de semente. Agora, outra coisa interessante a gente falar aqui, já estávamos conversando nos preliminares, né, Tiago? Que esse campo não é a igreja. Geralmente o erro que se comete ao falar da parábola do trigo e do joio é o erro de pensarmos que o trigo e o joio estão dentro da igreja. Não, a igreja está no reino de Deus, né? Mas ela não é o reino de Deus, ela está inserida no reino de Deus. Vale lembrar que João 3,16, quando João está falando, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele não fala Deus amou a igreja de tal maneira, ele fala o mundo, ele abrange em geral, né? E aí ele coloca para todos aqueles que nele creem. Então, a igreja é a consequência do amor de Deus pelo mundo, né? Exatamente. Então, a igreja, na verdade, se você for pensar na igreja, a igreja ela é celestial. Ela não é mundana, ela é celestial. Se ela é celestial, o lugar dela é no céu, não é aqui na terra. O fato de deixar a igreja aqui na terra representa a grande bondade, a grande misericórdia e a grande graça de Deus para com este mundo. Porque a igreja ela é a agência de Deus aqui neste mundo. O lugar dela não é aqui. O lugar dela é lá junto de Deus. Está aqui para um propósito, para que muitos possam se chegar e vir até ela. Agora, a igreja não é este campo. Nós temos que compreender. Jesus não está tratando com a igreja aqui. Esse tem que ser o pensamento. Ao falar sobre a parábola do trigo e do joio, Jesus não está tratando com a igreja. Ele não está aqui, ele está tratando com o reino. O reino dos céus é isso aqui. É como um campo que o proprietário vai lá e semeia a boa semente. Enquanto os empregados dormem, o maligno vai lá e semeia o seu joio lá pelo meio, né? E eles vão crescer junto aí, né? Então Jesus, outro ponto que temos que entender é que Jesus não está tratando com a igreja aqui. Está tratando com o mundo, né? O mundo que pertence também ao Senhor. É dele. É um abrangimento, né? A gente tem que, quando a gente começa a ler essas parábolas em si, né? Não só uma ou outra, mas todas, a gente tem que abranger nossa mente, porque as parábolas, como o senhor disse, não é para a igreja. A parábola é para a igreja está inserida, a igreja mas ela não é... mas não é só para a igreja em si. A gente tem que ter uma abrangência de mente, é o que o senhor sempre fala, né? É ter um entendimento espiritual, uma inteligência espiritual para entender isso, que ele... Posso lançar uma pergunta? Pode, por favor. Pode uma semente ruim se transformar numa semente boa? Ou pode uma semente boa se transformar numa semente ruim? Não, a semente... Porque a semente aqui, a parábola vai dizer que são os filhos do reino, não é? É impossível um trigo transformar em joio, ou um joio transformar em trigo. Isso não tem como. E as características disso aí, pastor? Como assim? Do trigo, do joio. Sim, eles são muito parecidos, claro. Agora, a distinção vai acontecer quando crescem, né? Quando cresce. E eu vou falar disso daqui a pouquinho, vou entrar nesse ponto daqui um pouquinho. Agora, veja bem, um ponto que é importante a gente destacar aqui, e é interessante, é que, partindo desta parábola, nós temos que entender que o mundo, ele foi feito para ser ocupado pelo povo de Deus. Amém. Eu estava aqui... Desde o início. Desde o início. Né? O projeto de Cristo foi sempre que o seu povo exercesse autoridade no mundo.
e não fosse cauda, mas fosse cabeça. Mas a questão é que a timidez, o medo, não é? Sim. Os conceitos errados fizeram com que os filhos do reino estivessem hoje em menor número ou exercendo uma autoridade muito menor do que aquela que eles poderiam estar exercendo. Porque o mundo ele foi feito, o mundo é destinado para ser ocupado pelo povo de Deus. Um dia isso vai acontecer, mas nesse momento não é isso que está acontecendo, entendeu? Nesse momento não é isso que está acontecendo. Quando chegar no final, aí sim que o joio é atado e lançado no fogo, o próprio inimigo é amarrado também, a igreja aí sim ocupará o seu papel. Será durante o período milenar. Pronto, dentro disso aí que você está falando aí, né, sobre a questão do mundo, né? Parece que há uma não da parte de Deus, né, uma grande frustração da parte de Deus que isso aí não acontece, né? Uhum. Mas essa falta de posicionamento do Filho de Deus, né? Uhum. Então Jesus ele pega e dá uma outra autoridade. A gente até, eu acho que comentou um pouco sobre a questão o poder que a igreja tem no mundo espiritual, sim, né? Sim. Então Cristo dá uma outra autoridade que é no mundo espiritual, mas mesmo assim a igreja parece que não está conseguindo ir lá. Não, né? avança. A igreja tem essa autoridade, esse poder, essa possibilidade, mas a igreja não está indo lá onde deveria estar indo e não está agindo também como deveria ter agido nesse posicionamento com o mundo, né? Então Porque o Cristo, ele deu essa autoridade para a igreja. O campo pertence a Cristo e nós somos filhos do reino. Nós somos os filhos do reino. Nós somos os filhos do Senhor, não é? E temos que parar e pensar um pouquinho onde estamos dentro do projeto de Deus. Porque às vezes estamos muito aquém, como as sementes semeadas pelo Senhor. Estamos muito tímidos, medrosos e muito mundanos também. Estamos deixando-nos contaminar, não é? Por essa onda aí que existe no mundo, né? Infelizmente. Então, o segundo ponto que temos aqui é a questão da semente. Quem são as sementes? Não é? A semente que o Filho do Homem semeia são os filhos do reino, né? E este mundo que pertence a ele é designado para ser a habitação desses filhos do reino. Quer dizer, o mundo que é aqui comparado ao campo, né? É designado para ser habitado por esses filhos de Deus. Por esses filhos de Deus, esses filhos escolhidos por Deus. E é muito importante para nós reconhecermos isso, que a terra é do Senhor e a sua plenitude. Nós temos que ter isso em mente, porque senão a gente vai viver no mundo pensando que o diabo é que tem o controle das coisas. Quem tem o controle absoluto das coisas é Deus. Não é? Quem tem o controle absoluto das coisas é Deus. Então, quando voltamos os nossos olhos para a obra do Senhor e chegamos nesse ponto da nossa discussão aqui, né? Temos o direito de dizer o quê? Que o lugar que a igreja deveria estar era no lugar de comando, não no lugar de ser tímida e acanhada como ela está hoje, né? A igreja tinha que ser mais brava e mais aguerrida, não é? Agora, vai chegar o momento que isso vai acontecer, vai haver essa distinção, não é? Os anjos vão separar uns dos outros, né? E a igreja será destinada ao reino eterno, né? Eu estou até, né, Thiago, nem estou dando... Mas a gente pode dar uma distinção, então, sobre a questão do joio e do trigo, no sentido de que o homem joio é aquele que se preocupa com a imagem. Já o homem trigo é aquele que se preocupa com a essência, né? Sim, você pode colocar exatamente nesse ponto. Daqui a pouco eu vou falar sobre o homem joio e o homem trigo. Mas o Marcelo, a mente dele já vai lá estar na frente. Mas você está pensando certinho, não é? Porque quando nós pensamos em joio e trigo, nós temos que entender que o joio é muito parecido com o trigo. E ele foi colocado para ser semelhante. Hoje existe o cristianismo verdadeiro e o falso. Então, os filhos do maligno, na verdade, não é toda a população do mundo. Não é? Todos os descrentes, como muitos pensam, não é? Já ouvi algum comentário dizer, não, que todos que não estão na igreja ou não faz parte da igreja, logo é filho do maligno. Quem está na igreja, faz parte da igreja, é filho de Deus. Não é? Então, não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de algo que é a essência, que o Marcelo falou, e de algo que é aparente, não é? O joio parece com o trigo, mas não tem a essência do trigo. Tanto que lá no versículo, né, onde o Tiago leu aqui, mais à frente na explicação de Jesus, né, lá no versículo 41 do capítulo 13, ele vai falar assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão no seu reino todos
os escândalos e os que praticam a iniquidade, né? Então, como que um ímpio, né, uma pessoa que não conhece a Cristo vai trazer escândalo, pois. Então é alguém que está inserido no meio. Vocês estão chegando lá. É alguém que está inserido. Não estás longe do reino. Não, e é interessante o que o senhor falou, que muitos comentaristas, né? Muitos comentaristas, homens, né? Nós, homens, acabamos colocando os descrentes como filhos do maligno. Isso não cabe a nós saber quem Sim, é eu e quem não é. já li comentarista que colocam dessa... E usa aquele texto que diz que, né, de 1 de João, diz que todo mundo jaz no maligno, né? Filhinhos, somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Não é? Para dizer que quem não está na igreja já estão no maligno. Mas Jesus fala em João 17 que existe um rebanho, existe algumas ovelhas que não faz parte ainda, lá em João 10, aliás, né? Em 17 também ele vai falar disso. Mas convém agregar esses, e será um só rebanho, um só pastor, né? Fazendo referência àqueles que se achegaria. E em 17 Jesus vai dizer, eu não rogo somente por esses, mas aqueles que através da mensagem que eles vão pregar, vão crer em ti. Não é? Então, os filhos do reino são colocados aqui neste mundo para quê? Para reivindicar, né, os direitos de Deus sobre este mundo. Não é? Então você vê bem, quando Abel e Caim, depois da queda, eles nascem, e Abel vai oferecer o sacrifício para Deus, e ele coloca sobre o altar um cordeiro, o sangue daquele cordeiro, ao descer e tocar a terra, era como se Abel estivesse dizendo, essa terra é do Senhor. Não é? Então nós demonstramos que a terra é do Senhor quando nós estabelecemos altares. Né? O crente tem que ter um altar, né? Nós temos que declarar isso, que essa terra é do Senhor. A autoridade sobre essa terra está nas mãos de Jesus. Não é o diabo que tem o controle deste mundo. Quem tem o controle do mundo é Cristo. Ele é aquele que tem todo o domínio. Ele vai dizer em Mateus 28 e 18, ele vai dizer, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então toda a autoridade está na mão dele. E a igreja está aqui exatamente como um marco para dizer, essa terra é do Senhor. Essa terra é do Senhor, essa terra pertence ao Senhor e nós somos prova viva disso. Nós somos prova viva de que essa terra pertence a Deus. Deus é o Senhor dessa terra. Então, todos os sacrifícios que você vai ver ao longo da história eram testificar disso. A primeira coisa que Noé faz depois que desce da arca é levantar um altar. Em outras palavras, Noé estava dizendo o quê? Gente, presta atenção, não é? Assim que o sangue desse sacrifício tocar a terra, eu estou querendo mandar um recado aqui para dizer que essa terra aqui é de Deus, né? Você vai ver o mesmo acontecendo com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você vai ver quando Israel sai do Egito, né? A ordem de Deus é que se matasse o cordeiro e derramasse aquele sangue dentro de uma bacia, né? Eu não sei se vocês aqui já mataram algum tipo de animal para aproveitar o sangue. Mal, né? Então, quando você vai tentar aproveitar o sangue, é natural que respingue sangue em volta. Né? Às vezes fica até uma marca do fundo da bacia ali em volta de sangue. Para dizer o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele sangue que era derramado e que caía no chão era para dizer para os egípcios que aquela terra era de Deus. Para dizer para os ídolos do Egito e para os demônios que estavam no Egito que aquela terra era de Deus. Sim. E tanto era de Deus que Deus foi lá e arrancou o seu povo debaixo das barbas do inimigo. E cada praga que foi lançada sobre o Egito era um golpe de Deus sobre um dos ídolos principais do Egito. Então cada uma das coisas que foi atingida era um ídolo para o Egito. E Deus estava demonstrando, todos esses deuses não são nada. Eu venho em casa, zombo deles todos e tiro o meu povo daqui, ninguém pode deter isso. Ninguém pode deter. Então, a igreja, os filhos do reino estão aqui para quê? Para reivindicar isso. Para marcar o território. Para dizer, essa terra é do Senhor. Aleluia. Essa terra pertence ao Senhor Jesus. Essa terra é dele. Né? Glória a Deus. E aí temos a coisa seguinte, que é o inimigo. Né? Quem é o inimigo aqui? Não precisa nem dizer, não é? Didi. O próprio Jesus vai dizer que o inimigo é o diabo, não é? A palavra diabo quer dizer o quê? Quer dizer adversário. Adversário. Né? A palavra diabo quer dizer adversário. Então, nós percebemos aqui que o inimigo, o diabo,
ele é inimigo de tudo aquilo que é de Deus. Então, eu já disse isso várias vezes. Se você vê uma coisa na igreja que é muito combatido, pode estar seguro que essa coisa Deus ama muito. Se tem uma coisa que é difícil de implementar na igreja, esteja seguro que isso que é difícil de ser implementado é porque Deus tem um amor profundo por esta coisa, ou esse ministério, esse departamento. Pode estar seguro disso, né? Posso só dar uma analisada? Quando lá na parábola está dizendo assim que os ceifeiros, né, eles chegam para o dono da terra e falam assim, olha, quer que a gente arranca o joio, né? Eles poderiam ir lá arrancar o joio, né? Poderiam ir lá, né? Mas há uma preocupação do Senhor em que o joio permaneça, né? E há uma grande implicação nisso aí também de o joio, ele não consegue transformar o trigo em uma semente ruim ou um pé ruim, mas há uma grande influência do joio no sentido de querer deturpar a vida do trigo, né? No sentido de, por eles entrelaçarem as suas raízes, por ele crescer próximo, por ele, né? De querer influenciar no sentido de o trigo não haver um bom crescimento, um bom desenvolvimento, né? Mas é interessante que até na parábola, Jesus explicando, ele fala assim, olha, não, vamos esperar até o final, né? E no final nós vamos... arrancando o joio, não arranque também o trigo, né? Então há uma grande preocupação também de Cristo nesse sentido, né? De haver também, né? Pronto, na convivência, né, do trigo, né? Haver da convivência do joio também, né? Eu vou conversar sobre isso daqui a pouco. Ele está avançado de novo. Mas é porque nós temos que ir palmilhando uma estrada, não é? Nós temos que ir palmilhando a estrada aqui. Não, mas um ponto. Mas essa colocação sua é muito interessante. É muito interessante. Você vê que Jesus ele dá uma ordem taxativa. E quantas vezes nós, como sementes boas, né? Que pensamos que somos ou somos, não é? Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Se não tiver uma semente boa aqui dentro, vai cair agora. Levanta a mão aí, vamos orar. Então, nós muitas vezes, o que nós fazemos? Nós somos muito críticos. Sim. Nós queremos detectar onde está o falso ensinamento, nós queremos detectar onde está o falso crente, nós queremos detectar onde está a falsa igreja e bater forte em cima. Jesus diz nada disso. Daqui a pouco eu vou falar disso. Nada disso. Não é por aí que a conversa vai, entendeu? Por mais terrível que possa, porque nós somos muito apressados, nós queremos, Senhor, mas não pode ser. Nós às vezes vemos pessoas ruins, pastores ruins, pessoas que exploram o povo aí, que você sabe que é joio puro, parece com trigo, mas não é trigo, fala em nome de Deus, mas não é de Deus, diz alguma coisa a respeito do Senhor, mas não tem nada a ver com o Senhor, e você diz, até quando Deus vai aguentar esse cara? Até quando Deus vai suportar essa igreja? Até quando Deus vai deixar esse ministério? O cara está em pecado, a igreja dele está, né, o movimento dele é um movimento anti-Deus, percebe-se claramente, mas parece que quanto mais é assim, mais cresce. Mais vai crescendo, não é? O cara tá querendo atualizar a Bíblia. Pois. Retirar livro. Então veja bem, só dando um passinho aqui atrás para avançar depois para esse ponto, que é também muito importante, não é? Esse ponto que foi ressaltado pelo Marcelo. Por que Jesus fala isso, né? Não arranca agora, não, deixa, não é? Deixa para aquele dia. Eu até anotei aqui para perguntar. Também? Eu anotei, por que não separar por que não já separar e arrancar o joio já? Então, eu vou responder daqui a pouco. É o que o Marcelo colocou ali, né? E Jesus, ele dá a explicação. Porque quando você arranca o joio, você corre o risco de arrancar o trigo. Não é? Há muitas pessoas que... Né, pastor? Os dois são muito semelhantes externamente. Os dois são muito semelhantes. Exato. E também... O perigo aqui é você acabar por escandalizar pessoas, não é? Dentro disso aí. Então, quando nós pensamos a respeito dos filhos do maligno, só para deixar isso aqui esclarecido, nessa questão dos filhos do maligno que são semeados, a gente tem que pensar que o joio ele é muito semelhante ao trigo. Então, esse tem que ser o pensamento. E os filhos do maligno, a obra que eles vão produzir, não é? E aquilo que Jesus está falando aqui é de uma imitação das coisas de Deus.
Então existem hoje muita imitação das coisas de Deus. Nós não estamos falando do descrente de uma forma geral. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que estão aí e parece ser, mas não é. Mas, pastor, então por que imagina, por exemplo, o pastor chegou a falar de muitas igrejas estar sendo fechadas, né? Porque as pessoas dizem, a pessoa que está lá dentro não está certa. E essas pessoas que fazem isso na cara dura e não estão certas, mas estão fazendo e está crescendo, sendo que aquela outra fechou e o outro fez quase a mesma coisa. Porque veja bem, nós temos que voltar lá atrás e ver que a gente não está falando de igreja. Nós estamos falando de movimento. O movimento ante Deus, essa semente do mal aí, representada pelo joio, isso pode ser pessoas, mas pode ser também uma ideologia, um sistema, né? Um sistema que está aí e que vai de geração a geração. Qual é o pensamento hoje, né, que está mais que parece evangelho, mas não é evangelho? É um sistema de culto, né, e de igreja centrada no homem ao invés de centrada em Jesus Cristo, não é? Eles têm toda a aparência de uma igreja de Deus, né? Ou de um movimento de Deus. Não podemos aqui utilizar a igreja, né? Porque não está falando com a igreja. Porque a igreja ela é a semente do bem, não é? E isso não é igreja, isso é um movimento, isso são sementes do mal. Isso é um joio que foi semeado, não é? E que não deveria estar aí, porque isso não é lugar deles. Mas Deus, na sua longanimidade, Ele permite que isso vai perpetuando. Não é? A gente poderia, talvez, trazer uma aplicação naquele momento que Jesus estava dando, né, essa parábola do joio, sobre a questão como o joio é tão preocupado com a aparência. Então a gente poderia dar uma aplicação então sobre a vida dos fariseus, dos saduceus, dos essênios daquela época, que estavam vivendo uma vida religiosa, se preocupando com a aparência e não estavam preocupando com a essência, né? Então a gente poderia dar uma aplicação assim. O alvo de Cristo ao falar sobre essas parábolas é apontar para os tempos finais, não é? E pegando o exemplo daquilo que ele estava vendo. Você observa que ele é rejeitado por essa malta toda aí que você citou, não é? Essa malta que era uma representação das coisas de Deus, mas não tinha nada de Deus. E tanto não tinha nada de Deus que rejeita Cristo. Até né? Que rejeita Cristo. Então, o que você tem que entender, Vitor, é que é o seguinte: isso que estamos falando não é uma denominação, não é uma igreja, não é uma nomenclatura, é um sistema, é um tipo de semente, né? É um tipo de planta que está ali e é muito parecido. E não tem como você arrancar. Porque se você arrancar, você vai prejudicar o trigo, porque está junto. Não é? Às vezes caminha muito junto. É algo que parece. Tem muita gente boa que estão sendo enganados por esses movimentos. Não é? Tem muita gente boa que está aí no meio disso aí. Né? Infelizmente. Eu queria saber o que acontece com essa gente. E assim, então, isso é no final, né? A gente tem que pensar no final, porque é o final que diz tudo, né? Esses que são joio, né? Esse sistema maligno, essa semente do mal, ela vai ser separada, né? Ela vai ser colhida primeiro, atada em molhos e lançada no fogo. Depois o trigo é tirado e colocado no celeiro. Né? Ficaria até mal, né? Se hoje, a pessoa ser hoje, né? Os que se denominam, né, boa semente, perseguir o joio. Então é tão espiritual que quem faz essa separação não é homem. É os anjos. É os anjos de Deus, entendeu? E é no final. Não é no meio, não é exatamente. A gente tem que aguentar com isso e buscar a graça de Deus. Porque, veja bem, o trigo, ele vai crescer e ele vai mostrar para que veio e quem ele é. A gente não tem que preocupar em defender o trigo, porque o trigo, a semente, a essência dele, o DNA dele ali, não é de Deus, veio de Deus e ninguém pode adulterar isso aí. Ele vai crescer, assim como cresce o joio, cresce o trigo também, os dois crescem junto.
não é? Só que o trigo carrega o DNA de Deus, o joio carrega o DNA maligno. Então existem movimentos... Tá dentro, né? É o que está dentro. Né? Exatamente, é a essência daquilo ali, é isso que o Marcelo disse anteriormente, a questão da aparência e da essência. Então o que está dentro é o que define. Olha a pergunta aí, ó. O que está dentro de você? Meu Deus. Rapaz, meu Jesus. Então, o que os filhos do diabo que Jesus está falando aqui é um tipo especial, é um tipo especial. Jesus chama eles de joio. Né? Ora, o joio lá no Oriente, né, é algo muito parecido com o trigo. É tão parecido ao verdadeiro trigo que só após crescerem é que você consegue distinguir quem é quem. Só depois que cresce. Né? Este joio é algo que é falso, não é? É algo que é a imitação. É algo que é uma mentira, né? É algo que pertence, que pretende ser como os filhos de Deus, mas não são, nunca vão conseguir ser. Nunca vão, porque a essência, o que o Marcelo falou aqui anteriormente, deles é má. O que está dentro deles é uma coisa má. Esses são o joio. Não é todo mundo que está fora da igreja que é joio, mas é um sistema que está hoje no DNA de muitas pessoas que são sementes malignas e que existem para causar confusão naqueles que estão olhando de fora e vê que parece que tudo é igual, não é? Mas na verdade não é igual. Então, eles são semente maligna. O inimigo vem e semeia algo que parece com o verdadeiro, né? Com o verdadeiro trigo, mas é falso, não é verdadeiro, não é? Agora, isso vai manifestar quando? Quando crescer. Tem que deixar crescer, não é? Aí a gente quer cortar. Nós somos daquele tipo, né? Que pegamos uma lupazinha e vamos tentar descobrir aonde estão as heresias. Aí, e aí, né? que está acontecendo aí acontecem os escândalos. Tem, por exemplo, um youtuber, não sei se ele é youtuber, sei lá, é um cara que ele chega a dizer que ele é a parte, como é que é? O sistema excretório da igreja, porque ele tem que desmascarar os falsos que existem lá e falar dos podres que existem. Quer dizer, isso é a maior bobagem, não é? Não entendeu nada dessa parábola aqui, né? E veja bem, não somos nós que falamos quem é quem. Obviamente, o Marcelo já disse isso ali, quem faz é os anjos, não somos nós. É uma ação espiritual, é uma ação sobrenatural, não é? Então veja bem que essa gente é tão difícil de você identificar. Por quê? Porque essas pessoas falam o mesmo tipo, usam a mesma linguagem. Por isso que arrasta a multidão, né? Exatamente. Eles usam as escrituras, que nós ainda não crescemos, né? Eles usam fraseologia que é da igreja, eles falam sobre Jesus, eles até falam sobre as escrituras, eles podem falar sobre a morte de Jesus, eles querem dizer que são diferentes, um segmento diferente do cristianismo, mas são joio. Eles não têm a essência, né? O Jesus que eles pregam não é Deus. Não é Deus. Porque o Deus é eles. Eles são os senhores. Eles são os senhores. E por trás dele está a mente que idealizou eles, que projetou eles. É uma mente maligna, uma mente satânica. Ela não faz parte do reino. É um intruso que está ali. É algo que foi introduzido, né? Eles falam sobre Jesus, mas eles não acreditam na divindade de Jesus. Eles negam. João vai dizer, aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Essa gente está preparando a plataforma para o próprio governo do anticristo. Então, hoje existem movimentos que parecem ser de Deus, mas é maligno. Por que eu às vezes sou contra, né? Eu sou um bocado puritano na minha forma de ser, não é? Isso é bom. Isso é bom. Eu sou um pouco puritano porque o modismo, ele não quer dizer nada. Esse modismo que existe por aí, isso é perigoso. Igual como o pastor falou, eles crescem porque eles perdem tempo vendo qual é a necessidade da pessoa e uma palavra que possa se dirigir a ela. Por isso é que eles crescem. Exato. Então, esse movimento, ele vem para ser uma imitação do verdadeiro. Não é? Eu olho, por exemplo, para todo tipo de joio que existe hoje, não é? A gente não precisa ser muito espiritual para detectar os joios, não é?
A gente não pode, muitas vezes, ficar andando atrás deles. Eu sempre digo, olha... É isso que eu ia perguntar ao pastor. Como é que a pessoa... Por exemplo, a gente está falando isso aqui, mas pode ter alguém que... Imagina, que é um joio. Meu Deus do céu. Que assista, por exemplo, um desses pastores que tem esse tipo... Que se enquadram nisso, né? E não sabe diferenciar isso. Como é que, imagina, se essa pessoa estiver vendo... Para ela saber diferenciar. Aí é outro podcast. Para falar sobre isso, vale lembrar só rapidinho que, mais uma vez, que a parábola é sobre o reino. Então, nesses movimentos, como Jesus está falando do reino, nesse movimento vai ter gente lá dentro, que é como o pastor falou, que ele é trigo e ele vai saber discernir quem o joio que está tentando levar esse movimento para frente e ele não vai sustentar com isso, ou não. Tem gente dentro desse movimento que ele não vai aceitar eu disse que o líder que esse pensamento, o joio ele não é uma igreja, ele é um movimento, é um movimento, não é? Eles são diferentes, né? Eles podem até ter uma linguagem parecida com a linguagem cristã, mas eles não têm a voz, não é? Eles não têm a voz de Deus que ecoa de dentro deles. Então, quem é de Deus, o que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E de maneira nenhuma ouve a voz do estranho. Entendeu? Eles têm uma linguagem evangélica, eles têm uma linguagem parecida com a linguagem do cristianismo, mas eles não têm a voz. Neles não ecoa a voz do Cristo. É uma voz da carne, é uma voz dos pensamentos mundanos. Esses dias, eu não sei quem foi que publicou, mas às vezes no nosso grupo aparecem algumas mensagens que temos que pensar sobre isso aí, né? No nosso grupo da igreja, inclusive, depois eu quero até reunir com o pessoal e falar isso, talvez num culto, pode ser, a respeito das coisas que publicam lá. Às vezes publicam no grupo da igreja mensagens que são contrárias àquilo que a igreja ensina, ou aquilo que é o princípio da igreja. São pessoas que falam bonito, mas não têm a voz de Cristo dentro deles. Tem a linguagem evangélica, até citam passagens bíblicas, mas não tem nada a ver com Jesus. Mas essa questão que o pastor falou é o modismo, né? Eles falam o que você pensou, né? Falam o que as pessoas querem ouvir. Mas se a gente for ver no pé da letra, eu acho que uma das edificações da questão do joio e do trigo é aquela passagem que Jesus fala, olha, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então a multidão foi embora, se dispersou, ficou só a minoria ali, Senhor, né? Então acho que tem esse diferencial grande, né? As pessoas hoje elas querem ouvir o que querem ouvir, né? Exato. Palavras que coçam os ouvidos, né? Então podemos dizer, imagina, que essa pessoa que segue, imagina, essa pessoa que está pregando, que não está pregando, mas não está sob o Espírito Santo. Podemos dizer que essas pessoas que estão ouvindo ali, estão se sentindo agradadas com aquilo, elas ainda não tiveram encontro com... Não teve. Porque se você teve um encontro com Deus, você conhece a voz de Jesus. Você conhece a voz de Jesus, porque essas pessoas têm uma linguagem evangélica, mas não tem nada do evangelho. Eles não têm o novo nascimento. Eles não têm a obra do Espírito, não foi definida dentro deles, entendeu? Então precisa acontecer isso. Surgiu uma pergunta. Aqui eu vou ouvindo. Pastor, é tão interessante isso, sabe por quê? É tão tremendo que Jesus fala que é os anjos que vão vir fazer isso, que não é o homem, porque o homem em si, é claro que o homem espiritual ele tem um discernimento espiritual, mas no momento a gente pode falhar em ver a questão de você é o joio e você é o trigo, né? Tem uma visão errada. É tanto que Jesus fala com aqueles que vieram, olha, a gente quer que a gente arranque, não, calma um pouco. Peraí. No final, os anjos vão vir. Exatamente. Eles vão... Porque é aquilo que nós falamos também na outra, né? Para você conhecer o falso, você não precisa de conhecer o falso, tem que conhecer o verdadeiro. Com certeza. E às vezes falta um pouco disso aí, essa discernimento de conhecer o verdadeiro para você fazer a distinção do falso. Verdade. Né? Então Não tiveram esse encontro. Exatamente, Vitor. É que vai surgindo as perguntas. Você, veja bem, você que conhece a Jesus... Você pode falar qual voz, pode ter 1000 vozes ao seu redor. Você vai ouvir a voz do seu pastor, não é?
E isso é muito importante. Então, a pergunta que foi feita, Senhor, mas a semente que foi plantada aqui não foi toda boa? Então, por de onde que apareceu o joio? Jesus diz, foi o inimigo que fez isso, né? Então, observe bem que esta é uma das obras do diabo, imitar o verdadeiro cristianismo. Imitar aquilo que está dentro do cristianismo. Só completando o que o senhor estava falando, pastor, desculpa te interromper. Pode. É que o senhor falou um negócio, eu lembrei, uma vez eu fui ouvir eu gosto de ouvir algumas músicas dos anos atrás. Pentecostal. Aí o rapaz, ele usando de uma ministração, e ele fala algo que o senhor falou agora, e eu não podia deixar escapar, que foi a mesma coisa que ele disse, e eu achei isso muito interessante. Porque ele fala assim, a gente às vezes quer ouvir a voz de Deus, a gente às vezes procura ouvir a voz de Deus, quer fazer de tudo para ouvir a voz de Deus, fala que quer ouvir a voz de Deus, e aí ele fala assim, você quer ouvir a voz de Deus? Ouve o seu pastor. Amém. Ih, rapaz. Que responsabilidade. Meu Deus do céu. Ouviu, né? Ouve o seu pastor. Ouve o seu pastor. E aí ele falou que é para ver o podcast. Eu achei muito interessante porque ele fala, porque a sua vida, ela é... O seu pastor, ele tem uma responsabilidade, vamos falar, sobre a sua vida. Então... Exato. Ele é o seu guia. Você é a ovelha dele. Ele é o seu guia aqui na terra, falando assim, né? Dentro disso aí que o Thiago tá falando, isso a gente tem que ter tão cuidado. Aí eu falo como pastor. Eu falo como pastor, assim, né? Eu tenho que ter cuidado como pastor, porque às vezes as pessoas, elas querem nos enganar, dizendo, chega pra gente falar assim, não, o Senhor é o meu pastor, né? Porque, na realidade, ela quer te paparicar, quer te ganhar pra você falar coisas aquilo que ela quer ouvir. Né? Coçar o ouvido dela com palavras, não é? Quem não gosta de ser citado? Quando tá no altar. Oh, meu Deus do céu. Olha, a outra questão que se coloca aqui é o seguinte, inclusive o Marcelo antecipou algumas perguntas que eu ia fazer agora. Oh, meu Deus. Essa é uma delas. Então vamos sair, vamos arrancar tudo, né? Os servos disseram, vamos sair, vamos arrancar tudo. E a resposta de Jesus, não faça isso agora, não é? Por que nós não podemos fazer agora? Também o Marcelo já respondeu esse negócio aí, né? Se você tentar fazer isso, o que vai acontecer? Você não será capaz de discernir entre o verdadeiro e o falso. E você estará arrancando também alguns dos verdadeiros, não é? Então, deixa os dois crescer. A gente fica desesperado, né? Vamos deixar crescer, Senhor, até quando, né? Deixa eles crescer junto até o dia da colheita. Este é o princípio governante do Senhor nessa dispensação. Nós não fomos chamados para ser como é que chama aquele detetive lá? Aquele detetive, Sherlock Holmes de Jesus aqui neste mundo, para descobrir aonde estão os falsos, né? Onde está o criminoso. Foi chamado para pregar o evangelho. Não, exatamente. Quando você prega o verdadeiro evangelho, você já está prestando um serviço ao reino. Na realidade, você já está mostrando o joio se manifesta, né? Exatamente. Nosso assunto, irmãos, não é estar sempre tentando expor o que é errado, ir para a mídia, tacar o pau, e é isso errado, e não sei o que, e tal. Muitos servos do Senhor, hoje é pego fazendo isso. Eu vejo muitos pastores que fazem isso. Eles acham que eles são os apologistas desse templo, né? Eles são os defensores de Jesus. Jesus falou que a gente não precisa de nada disso. Nós temos que simplesmente ser trigo. Porque se você for trigo, isso vai se manifestar. E a sua vida vai manifestar o bom cheiro do Senhor Jesus, né? Então, as pessoas muitos estão gastando suas vidas e suas energias tentando rastrear algo que eles pensam que é falso e arrancar isso, tentando tirar isso. Mas esse não é o nosso trabalho. Ninguém vai erradicar o joio do mundo. Não tem jeito, gente. Os falsos ensinamentos, você tem que ensinar o seu povo, orientar as pessoas que você tem influência sobre essas questões, mas você não pode arrancar o mal do mundo, não é? Senão vai afugentar o bom que está lá dentro, né? Exatamente. Este mundo é cheio de suspeita, né? Até no meio do povo de Deus. Você olha assim e fala, peraí, que heresia é essa aí, meu? Não é? Até dentro da igreja. Não sei se já aconteceu com vocês. De repente você está escutando ali a palavra e sai uma varada ali e você fala, Pai eterno, onde esse cara vai parar com isso, né? dizendo igual o profeta lá da época de Acabe, de onde passou o Espírito de Deus de mim que falou a ti, né? Como é que é isso aí? Eu não entendo isso dessa maneira, não é? Então, é quase impossível isso, né? Ir a algum lugar sem detectar algo que os nossos olhos vão dizer, puxa, ele está mal. É difícil você estar num ambiente
e a gente cria esse senso crítico que não é bom. Ô pastor, que não assim, é bom. E assim, só uma coisa. Quando a gente, vamos falar assim, quando nós somos trigo, né? Eu acho que, Você eu não tem sei... dúvida disso, Varão? Assim, não, eu tô falando assim, você não consegue... Eu não sei, mas eu, por exemplo, tem algumas pessoas que... Eu sei que eles, mesmo estando dentro da igreja, da igreja, que eu falo assim, estando no nosso meio, né? No hospital, né? Eu não sei, não há uma liga. liga. Santo bate com dele. Não, Deus do céu. e assim, Você sente eu não que ele sei, tá e não tá. assim, eu acho que a gente sente que a pessoa, é o que o senhor falou, tem um discernimento, parece que tem um trem... Tem alguma coisa que não está bem por aí. Mas ele ainda Tem uma semente aí. Exatamente. Ele é um triguinho pequenininho. Chega a crescer mais um pouco para você ter um discernimento melhor. Tem que jogar adubo. É exatamente isso. Nós não podemos, porque Deus nos chamou para exercitar misericórdia. E não podemos exercitar misericórdia com roupa de juízo. Então, Pois se é. você vestir roupa de juízo, você não vai ter misericórdia de ninguém. Rapaz. E aí é que está o problema. O ponto é que bate é exatamente isso. Nós podemos estar enganados sobre os outros. Sim. Esse é o problema. E quantas vezes as pessoas, né, a gente pensa que é uma coisa e de repente, puxa vida, mas sabe que é de Deus? É verdade. Não é? Sabe que eu não pensava dessa boa, maneira. né? Bota o seu. Eu achava que não era esse camarada, pensava que ele não tinha nada de Deus, rapaz. Meu cara é Luiz, sabe que é de Deus. Mas é bom nesse sentido, agora ao contrário. Claro, a gente tem aquele senso, porque aonde quer que você chega, se você tem uma certa luz e tem um certo esclarecimento das escrituras, você já vai procurar alguma coisa. É algo natural. Sim. Você já vai caçar alguma coisa onde está mal. Não é? Ao invés de olhar para aquilo que está bem. Tentar encarar as coisas dentro do ponto de vista do que está bem, não é? E agora, é um problema e não é um problema. É um problema no sentido que se a gente começar a tentar arrancar e erradicar aquilo, porque podemos estar cometendo um grave erro. Deixa crescer. Deixa crescer. Tá igual o pastor que deixa de ser né, servo para ser pregador, né? Não. Quando ele ouve uma mensagem, ele nem quer saber do conteúdo, ele vai ser, errou nisso, já tem uma lista de pontos, né? Mas, pastor, dentro daquilo que o senhor estava falando anteriormente, antes da pergunta do Tiago, né? Sobre a questão do joio e do trigo crescer junto, então, eu posso entender que dentro dessas duas sementes crescendo junto, né, desenvolvendo junto, todo o cuidado que é feito ao trigo automaticamente é feito ao joio. Com então certeza. é um ato de amor. É verdade. Eu não sei se não é por aí. No final é um ato de amor de Deus. De não Deus, de claro. Deus. Porque ele faz nascer o sol, a Bíblia diz, sobre os bons e os maus. A Bíblia diz que Deus dá a chuva para bom e mal e faz nascer o sol sobre bons e maus. Então, porque, veja bem, aqui não estamos falando de igreja e nem nós somos esses que estamos exercitando o amor. Claro. Não é? Mas a tendência nossa é exatamente essa, não é? De querer julgar e tudo. Então, Deus, ele está ali, é um ato de amor dele. Você disse, é verdade. Os mesmos nutrientes que vai para um, vai para o outro. Né? Não é? O mesmo cuidado, vai jogar a aguinha lá. A água é a mesma. Né? Mas quando cresce é que manifesta quem é quem. Então, isso abre um leque para a gente, abre a nossa mente para muita coisa. Por quê? Para o mundo que a gente está vivendo. Nós vivemos num mundo muito complexo. E às vezes a gente critica, deixa lá. Se Deus não arrancou, se Deus ainda não mandou o anjo arrancar, meu Deus, deixa para lá esse negócio, segue o seu caminho. Pois né? Eu conheço muitos pastores, me mandam mensagem de muitos pastores, que eles acham que eles são os aferidores de medida do mundo. Eles acham que eles são o fiel da balança do mundo. É uma coisa incrível. Eles julgam todo mundo e detectam o que é certo, o que é errado. E é uma coisa impressionante. É o juiz. É o juiz. Agora, você foi chamado para transmitir a essência que está em você, o seu DNA para outras pessoas. E o que está em você é Cristo. Então, dê Cristo. Não é? Dê Cristo para as pessoas, leve Jesus até elas, não é? E deixa para lá esse pessoal que está andando. Se você não concorda, deixa isso para lá, né?
Pede para Deus ter misericórdia para que as pessoas que estão sendo enganadas não continuem no engano. Mas você tentar fazer justiça com as suas próprias mãos e ser o árbitro do mundo, Deus não chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. É porque com isso nós podemos escandalizar muitas pessoas. Quanta gente é amassada, quantos trigos são amassados e quanta gente é arrancada e até perdem a salvação por conta dessas coisas, não é? Então, né, você mesmo estava falando aí dessa divisão que houve aí nessa igreja. Quanta gente que certamente... Agora, quem é trigo e quem é joio? E se há trigo ou há joio? Ou se ambos são trigo, ou se ambos são joio. Ninguém sabe, é Deus que sabe. Deixa esse negócio, deixa isso crescer. Perda, né? É uma perda, né? Ué. Agora, na tentativa de arrancar o joio, você acaba amassando um monte de trigo. Esse é o problema. Quando tem um monte aí que não tem nem trigo e nem joio, a gente tem que estar preocupado em ir atrás dessas pessoas para poder crescer ali, né? A gente tem que preocupar com o pastor falou, a gente tem que preocupar em produzir, né? Eu sou trigo, então eu vou produzir trigo. Claro. Vou produzir trigo. Se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica de sorte. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, tem que morrer. Esse o propósito. Exatamente. Então tem que morrer. É morrer e dar fruto para a glória de Deus. Vou morrer, gente. Então, o Senhor Jesus está dizendo para a gente, em outras palavras, o quê? Esse assunto não é seu. Por que você está se metendo nisso? Seja, é aquela coisa, seja você na sua essência. Você é trigo, nada. E segue em frente, não é? Mas pastor, o ser humano, eu vou botar assim, né? A gente acaba levando para dentro da igreja, né? Mas o crente é tão coisa que ele tá crescendo, ele é trigo, mas ele fica olhando pro outro, né? Ah, mas você não faz isso. Mas você não faz o que eu faço. Você não é... né? A comparação, né? E essas coisas. É uma doença, cara. E na realidade o camarada parece que ele tá pensando que ele é trigo, no fundo ele é joio. Na mente dele é uma coisa. Mas você é diferente de mim, rapaz. Você não é do jeito que eu sou. Aí o outro resolve, não, porque eu sou trigo, você é joio. Esse não sabe viver em comunhão. Porque, veja bem, o nosso papel é deixar as coisas andar. Por quê? Porque o mal, ele sempre vai manifestar, gente. Ele sempre vai manifestar. Não tem como. Assim como o bem não tem como você esconder, né? O mal também não. Então, pelo processo do desenvolvimento, o que vai acontecer? Vai aparecer a verdadeira natureza, a verdadeira essência daquilo que está ali diante de você. Então, não cabe a nós, né? No curso é um processo natural, né, pastor? Exatamente. E aí podemos chegar na mensagem final. Temos ainda tempo para isso? Para falarmos só a mensagem final? Quanto tempo? Já chegou 1 hora já, hein? Já deu 1 hora, meu Deus. Mas dá uma... Mas a mensagem real da parábola, né? É a mensagem que Jesus quer transmitir aqui para a gente, né? É que aquilo que é verdadeiramente do Senhor tem que crescer. E vai crescer. O que é do Senhor tem que crescer e vai crescer. E vai crescer cada dia mais no Senhor. E vai chegar um momento que isso será reconhecido. Reconhecido por quem? Por Deus, não é? Por Deus, é Ele que sabe, né? Obviamente, o que é verdade no mundo lá fora é também verdade dentro da igreja. Pode haver aqueles que não são verdadeiros filhos de Deus, que estão dentro da igreja, e um dia essas pessoas vão se manifestar, não é? E também há aqueles que são de Deus, são a manifestação do Senhor, e isso vai acontecer nos últimos dias. Não cabe a nós julgar. Esse foi salvo, aquele é perdido, mandar esse para o inferno e aquele para o céu. Porque, né, não cabe-nos a nós isso aí. Então, nós temos que pensar que o fim das coisas é que vai determinar tudo. Amém. Então, o que Jesus está falando aqui é exatamente, tem vistas exatamente essa questão, né? O fim é o momento da colheita, é o momento da verdade, onde o joio é atado em molhos e lançado no fogo, e o trigo também, né, é trazido para o celeiro de Deus, né? Então a mensagem desta palavra é exatamente essa. Quando o Senhor vier no final, né, do tempo, aqueles que são dele serão perfeitamente e claramente conhecidos por ele. Ele vai dizer, isso aqui é trigo, isso aqui é joio. E acabou, e vai separar os dois. Então, agarre essa palavra para você. Esse é o meu conselho. Amém. Comece por deixar bem certo, né, quem são, né, quem você é diante do Senhor. Veja se o fruto que está se manifestando em você é de Deus, não é? Porque os que são de Deus, ele manifesta as coisas do Senhor. Não tem como você dizer que é de Deus e manifestar outra coisa. De uma fonte de água doce não vai sair água salgada. De um pé de figo você não vai colher outra coisa, você vai colher exatamente isso, né?
Então, você tem que manifestar à medida que você cresce. Se você de fato é de Deus, você vai crescer. E com o crescimento, né, que você vai estar ganhando, o que você evidenciar é exatamente isso que você é. Amém. Seja trigo, seja joio. Não é? Amém. E isso, volto a dizer, não tem a ver com a igreja, tem a ver com a nossa própria vida, Amém. tem a ver com Olha. o mundo. É um movimento que está por aí e que está aí no mundo. Né? Então, Sim. essa é a ordem de Deus. Ajunta o trigo para o celeiro, ajunta o joio e joga lá pro fogo. E é isso aí. Agora, você quer o quê? Você quer fogo ou quer o reino? E tem como mudar ainda, né, pastor? Olha aí, Exatamente, diante da palavra tem como mudar, hein? exatamente. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa história parece ser uma coisa muito simples, não é? Mas eu acho de grande importância a gente parar e pensar e refletir sobre isso. Amém. Onde Amém. estamos? Amém. Quem nós somos, não é? E é esse o pensamento dessa Glória palavra. a Deus. No Amém. fim das coisas é que tudo será de fato visto. Amém. Não cabe a nós ficar identificando esse ou aquele, cabe ao Espírito Santo, né, no fim dos tempos, separar isso aí. Amém? Enquanto crescemos, vamos manifestando quem somos. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Eita, nós. Graças a Deus. Mas que ainda dá tempo para escolher o lado. Amém. Amém, amém, amém. Corre que ainda dá tempo.